Olá, povo lindo de Deus. Como eu havia prometido a vocês, nós iniciamos com esse vídeo as pequenas aulinhas de 10 minutos falando sobre escatologia consumada. Primeiro vamos definir a palavra escatologia, né? É uma palavra grega que significa as coisas do fim. Pode ser fim individual, pode ser o fim do mundo, né? Um fim coletivo. E como eu sou cristã, e eu aprendi desde pequenininha na igreja evangélica, desde sempre, como muitos, como eu, aprenderam desde sempre que a escatologia será num futuro que Cristo voltará a essa terra e que haverá grande tribulação, juízo final, arrebatamento da igreja, guerra de Gog e Magog. Esses são alguns dos temas da escatologia evangélica e também da Igreja Católica, nós sabemos disso. Mas, como eu, muitos que estão dentro das igrejas, mas são muitos, nunca aceitaram isso de coração. Isso nunca foi acalentado no coração deles como uma esperança, mas sempre como uma dúvida. Eu encontro com pessoas que dizem: Irmã Maria, o seu vídeo está sendo muito esclarecedor para mim, porque são as dúvidas que eu sempre tive e nunca tive resposta. Eu nunca aceitei que Cristo voltaria nessa terra de novo, eu nunca aceitei que igreja vai ser arrebatada, porque que igreja é essa? Se todos morrem, se todos dizem que vão para o céu, e que igreja é essa que vai ser arrebatada? E essa dúvida fica nos corações. E eu cresci também com essa dúvida, mas eu resolvi não ficar com o que me dizem, não seguir efeito manada. Eu resolvi pesquisar na história, pesquisar na Bíblia, e então eu entendi que a confusão disso tudo se dá às datas da escrita do Apocalipse, que é o último livro na Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica. O que acontece? Dois grupos de estudiosos, um datou a escrita do Apocalipse para a década de 90. Sendo assim, jogou todos os acontecimentos do Apocalipse para um futuro. Isso foi mais ou menos no século III ou no século IV, e não tem fundamento bíblico. O outro grupo aceitou e aceita, de que esse livro do Apocalipse foi escrito na década de 60, 65, 66, e que os acontecimentos do Apocalipse todos aconteceram no ano 70. Mas, falando assim, pode confundir vocês? Vocês vão ver que as aulinhas vão explicar direitinho para vocês o que eu estou falando, né? E aí o que acontece? Vocês entenderão assistindo às aulinhas. O que acontece? Eu sempre aprendi que na matéria de hermenêutica, que a Bíblia se interpreta primeiro pela própria Bíblia, com a própria Bíblia. E aí nós fazemos a nossa interpretação depois de estudar, respeitando essa regrinha. E que você não pode fazer uma interpretação, isso aí em qualquer interpretação de texto, não só na Bíblia. Você não pode fazer uma interpretação correta se você não aplicar umas perguntas, se você não conversar com o texto, com algumas perguntas, para poder retirar do texto uma hermenêutica fiel e uma exegese fiel. Então, o que acontece? Existem algumas perguntas, como eu já coloquei lá na chamada do vídeo. E a pergunta é: quem? Quem escreveu? Para quem? Para quem foi escrito aquelas profecias, o livro de Apocalipse? O que contém aquela escrita? Quando? A época também diz muito. E por quê e para quê? São regrinhas básicas de uma boa hermenêutica. Se você não respeitar, você sai por aí só repetindo o que você aprendeu. Então, bem, eu aprendi na igreja evangélica, como eu falei para vocês, a primeira teoria, de que se foi escrito na década de 90, a escatologia é futurista, Jesus virá, tudo aquilo aconteceu.
Tem pastores que, como vivem um pouco em dúvida, eles preferem não falar muito no assunto, não pregar muito o assunto. Tem outros que se arriscam e jogam mesmo, e os crentes que estão sentados no banco, que vá para casa com suas dúvidas, porque eles não têm nada com isso. É assim que acontece, né? Então, aplicando a regra da hermenêutica, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós então chegamos a esse resultado da escatologia consumada, tá bom? E eu converso com muitas pessoas que dizem, Maria, como seus vídeos têm me esclarecido e têm, assim, achado lugar no meu coração, que vivia um vazio, porque eu não aceitava aquelas teorias. Mas se eu dissesse na minha igreja que não aceitava, meu Deus, eu era até excluída. Mas é assim mesmo, dentro das igrejas você tem todo o direito de contribuir, de estar presente e de trabalhar para Jesus. Mas você não tem o direito de discordar de nada e de colocar a sua própria teologia em texto nenhum. Você tem que ficar com a teologia do líder. Ainda tem mais, cada igreja, chamado de igreja, cada templo tem sua própria teologia. E os membros não podem sair daquelas 4 paredes ali. Nem estudar uma outra teologia eles podem, senão eles estão errando e podem ser até excluídos, né? Como eu tenho uma amiga muito querida que foi excluída agora há pouco porque parou de dar o dízimo. Então vamos lá. Se vocês ficarem comigo, nós vamos respondendo a essas perguntas que eu falei. Quem? Quando? Por quê? Para quem? Né? Então nós vamos respondendo juntos e vocês vão chegando comigo à conclusão que vocês tanto desejam. Então a primeira pergunta: quem escreveu essas profecias? Não foi só no Apocalipse. Outros profetas escreveram. Vocês querem ver Daniel no capítulo 12? Eu não vou poder estar lendo o texto, porque é a aulinha de 10 minutos só. Daniel no capítulo 12 tem uma visão sobre as coisas que aconteceriam no tempo do fim. O capítulo tem até esse título. Eu não gosto muito de títulos, mas o capítulo tem esse título. As coisas do tempo do fim. E nós vemos o anjo ordenando a Daniel, depois que ele recebe toda aquela visão das 70 semanas, que aconteceria de quando o povo saísse da Babilônia até o tempo do fim, seriam 70 semanas. Isso já se cumpriu no ano 70. E Daniel, quando recebe tudo isso, o anjo diz para ele assim, olha, sela o livro. Sela o livro. Lendo lá em... Então, vamos ver, sela o livro, deixa eu parar por aqui. Nos livros históricos de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, que é chamado o capítulo do sermão escatológico, também vemos o próprio Jesus profetizando o tempo do fim e afirmando que não passaria aquela geração. Nós vamos falar em outro vídeo. Não passaria aquela geração sem que todas estas coisas aconteçam. E ele diz, não passará esta. Quem sabe um pouquinho de português sabe. Esta, aquela que estava presente com ele. E, finalmente, no livro do Apocalipse, temos João, na ilha de Patmos, exilado por causa da palavra, escrevendo a visão que a Daniel havia recebido cerca de 530 anos antes. Agora, João recebe, só que com uma diferença. A ordem dada pelo anjo era que abrisse o livro, que tinha foi encontrado um digno de abrir o livro. E aí o livro começa a ser aberto e aquela abertura dos selos que vocês veem ali. Então, se para Daniel mandou selar, se Apocalipse para João manda abrir, e era tempo do fim, então o fim era ali. O fim estava acontecendo quando Apocalipse estava sendo escrito. Então, no livro do Apocalipse, do capítulo 5 até o capítulo 8, nós vamos ver o livro sendo aberto, os selos sendo abertos. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. É o capítulo 5 a 8 de Apocalipse interpretando o capítulo 12 de Daniel. Não se pode estudar a Bíblia sem essa ideia, sem essa regra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, na próxima aulinha, nós estaremos analisando a seguinte pergunta. Então, hoje, quem escreveu? Os profetas, Isaías mesmo fala, ele prevê
a destruição de Jerusalém, outros profetas, Daniel, Jesus Cristo, Paulo também e fala sobre isso em Tessalonicenses, nós também poderemos estar falando aqui, e o próprio Jesus através de João, na ilha de Patmos. Por que João? Quem? Por que João? Porque Jesus havia dito que João ficaria até que ele voltasse. Quando Pedro pergunta o que será deste, Jesus responde: que importa a vocês se eu quero que ele fique até que eu volte? Então tinha que ser João a escrever, porque os outros apóstolos tinham sido mortos por Nero. Então a próxima aulinha será para quem? Estarei respondendo a essa pergunta. Então o texto tem o emissário e tem o destinatário. Eu já falei os emissários e vamos estudar o destinatário na próxima aulinha. Até a próxima aulinha. Enquanto isso, vivam na graça, meu irmão. Nada de lei, nada de seguir o efeito manada. Vivam na graça, estudem a Bíblia com hermenêutica fiel. Cuidado com o que vocês ouvem. Vivam na graça, graça sobre graça.